Uma coisa comum e muito frustrante é ficar completamente sem jeito diante de pessoas que a gente gostaria de impressionar. E isso é duplamente ruim, porque normalmente são essas situações que podem te levar a um ótimo novo emprego, criar uma conexão com algum mentor ou até namorar alguém por quem você se apaixonou. Por isso, nesse vídeo, eu quero mostrar como você pode evitar essa armadilha do silêncio desconfortável para impressionar as pessoas que você admira e se destacar de uma maneira muito positiva. Para entender melhor isso, nós vamos usar como referência uma pessoa que conseguiu fazer isso inúmeras vezes, o Sean Evans, apresentador do podcast de entrevistas Hot Ones. Vamos começar vendo a maior habilidade dele, fazer perguntas incríveis. If you could steal one item out of Casey Neistat's studio, what would you grab? Oh, wow. That's a good question. He's got a lot of stuff in there. He's got drones. Can you give me a band that people make fun of on the internet that you think deserves a lot more respect from a songwriting perspective? That's a great question. Do you ever think about how much your narrative is shaped by the need to package the details of your life into these instantly accessible anecdotes? A great question. No, Sean Evans is the best host on the internet. Acertar na pergunta é especialmente importante quando você está interagindo com pessoas de status mais elevado, porque é muito provável que elas tenham ouvido a mesma pergunta repetida várias vezes. Olha, por exemplo, a Saoirse Ronan, que já deve ter se cansado desse tipo de pergunta. What's the worst pronunciation of your name you've ever heard? What's the worst butchering of it you've ever heard? What's like the weirdest one you've ever heard? Mas não são só as celebridades que ouvem perguntas repetidas. Se você já voltou para casa depois da faculdade ou das férias e escutou uma enxurrada de "como foi?", você sabe como é essa sensação. Por isso, se você quiser impressionar alguém, não busque o óbvio. Uma estratégia muito melhor é criar empatia com a pessoa e se perguntar qual deve ser o tipo de pergunta que ela ouve o tempo todo, e em seguida fazer uma pergunta que vá além do óbvio. Nesse trecho, o Sean evita perguntas óbvias sobre o roteiro de Star Wars, e em vez disso, pergunta sobre as medidas de segurança que foram implementadas para impedir o vazamento de spoilers. Can you reveal some of the behind-the-scenes security measures that go into putting a cap on Star Wars? I know. I remember I put an overcoat because every time we leave the set, we can't actually leave in costume. Claro que perguntas que vão além do óbvio se torna mais fácil quando você conhece um pouco sobre a pessoa. É por isso que todos costumam elogiar muito o nível absurdo de pesquisa que o Sean prepara. Can you tell the people about the instruments of destruction? Oh my God! What? Sean, where'd you even find that info? Dang, deep cuts. You're like a really well-researched and great interview. This is wild. So are you. Thanks. So are you. Ainda que você provavelmente não esteja fazendo entrevistas, você pode utilizar o mesmo princípio na sua vida. Antes de ir a um evento de networking ou a uma entrevista de emprego, leia um pouco sobre a pessoa ou sobre a empresa. O ideal é chegar ao ponto em que você não precisa perguntar como ela começou na carreira, ou qual é a área de trabalho dela, ou, na verdade, sobre nenhum tipo de informação que você possa encontrar na internet. Dessa forma, você evita as perguntas que depõem contra você. Mas evitar essas perguntas não é suficiente. Afinal, nem sempre nós notamos as pequenas coisas que não acontecem em uma interação, tanto quanto as coisas que de fato acontecem. Por isso, lembre-se de copiar outro truque do arsenal do Sean, o preâmbulo da pergunta. Olha como funciona. And in that 20 years, the TV food scene, it's exploded, from the stand and stir shows to the cooking competition boom to the current obsession with culinary travel. And when you look at that timeline, because you've spent about 20 years in this game now, what do you see as some of the watershed moments, the highlights and the lowlights when you look at that time? Você acabou de ver o Sean sendo mestre de cerimônias para alguém, quase exibindo um pouco do seu conhecimento sobre a outra pessoa. Isso, obviamente, não é necessário, porque é claro que o convidado conhece seu próprio passado, mas cria uma diferença nítida entre o Sean e outros entrevistadores que não pesquisam tanto, e isso faz com que os entrevistados retribuam esse esforço na hora de responder. Do you still dream of having a chicken TV show where you have celebrities do voices for the chickens? And if so, who are the actors at the top of your list? Yeah. How you know about the chicken cartoon? Do you remember about celebrating with Lil Wayne? That night. Y'all really did your information, huh? Y'all really did your homework. Na sua vida, abrir com um breve preâmbulo é uma ótima forma de iniciar uma conversa com alguém conhecido, que talvez você encontre em um evento. Ou, se você estiver entrando em contato com alguém pela primeira vez por e-mail, uma ou duas frases falando sobre uma parte específica e mais desconhecida do trabalho da pessoa é algo que imediatamente te separa dos outros.
Eu posso dizer por experiência própria que quando recebo e-mails com 2 frases mostrando que a pessoa se dedicou ao meu conteúdo, é muito mais provável que eu responda essa pessoa do que alguém que parece ter enviado um e-mail coletivo, sem nenhuma personalização. Então, exiba um pouco seus conhecimentos. Uma ressalva é não cair na armadilha de ficar bajulando o outro durante a conversa inteira. 1 ou 2 frases no início é mais do que suficiente. A ideia aqui é se conectar com o outro indivíduo a nível pessoal, e isso nos leva ao próximo ponto. Direcione a conversa para coisas que geram emoção, como, por exemplo, as paixões da outra pessoa. Olhe o brilho nos olhos do John Boyega quando Sean pergunta sobre um assunto que ele ama. So, First We Feast recently did a deep dive into the connection between anime and hip-hop on this new show that we have called Gochi Gang, and I know that you're a huge fan. Isso é importante, porque muitas vezes quando nós conhecemos alguém que admiramos, vamos direto para as coisas práticas que gostaríamos de saber. Como você começou, o que você recomenda para alguém da minha idade, como eu posso trabalhar com você. Essas perguntas, além de serem as mais comuns que uma pessoa pública ouve, não fazem ela se engajar a nível emocional. Talvez você não saiba que o John Boyega ama anime e hip-hop, mas ainda assim você pode direcionar as perguntas para obter uma resposta emocional, simplesmente usando a estrutura do melhor e pior, uma das favoritas do Sean. What was the best thing about living in Iowa, and then what was the worst thing about living in Iowa? Oh, wow, good question. What do you see as some of the watershed moments, the highlights and the lowlights when you look at that time? Ao perguntar sobre os pontos altos e baixos, sobre o melhor e o pior, o Sean faz com que as pessoas falem sobre coisas que nós achamos irresistíveis. Em primeiro lugar, nós conseguimos falar eternamente sobre as coisas que nós amamos. Nesse trecho, o Sean está perguntando ao Adam Carolla sobre a paixão dele por corvos e começa a filosofar. Crows. I love crows. Can you tell me why you love those squawking birds so much and describe it to me in as much detail as possible? Okay. Quando as pessoas estão falando sobre os pontos baixos, elas não vão falar sobre o que deixa elas tristes. Na verdade, essas coisas fazem as pessoas ficarem em silêncio. Mas quando você pergunta diretamente sobre coisas frustrantes, elas vão falar até você cansar. E isso é em parte porque sempre nos dizem para não reclamar. Então, quando alguém abre essa porta, pode ser delicioso extravasar sobre aquela coisa que nos irrita. Where are pitch meetings more likely to be parodies of themselves, in Hollywood or in Silicon Valley? Oh, that's a great question. I think Silicon Valley. You'll literally get in an elevator and someone's like, I just gotta tell you about my company. I just gotta tell you about my company. Let me just tell you about my company. I have to tell you about my company. Nos dois casos, tanto o que as pessoas amam quanto o que elas acham frustrante, o entusiasmo dos entrevistados dispara, e isso acaba sendo associado com a pessoa que perguntou. No caso, você. Imagine que você está no fim de uma entrevista para o emprego dos seus sonhos e te digam: você tem alguma pergunta? Muito melhor do que perguntar se a pessoa gosta de trabalhar na empresa, é ajustar essa dúvida e perguntar: o que você diria que são os pontos altos e os pontos baixos ou frustrantes do seu emprego? A carga emocional imediatamente gera mais interesse. Claro que impressionar as pessoas que você admira vai muito além de apenas fazer perguntas. Por isso, você vê o Sean demonstrando que não é meramente uma máquina padronizada de fazer perguntas para pessoas incríveis. Às vezes, por exemplo, ele provoca os entrevistados. Olha esse trecho em que ele faz piada sobre as introduções cafonas do Hatch e do Link. Essa aqui é uma delas, para quem não conhece. Who Dama knows if Pizza Hut is better? Let's talk about that. What we'll do is try to guess the flavor. Oh, you making fun of us? If I were making fun of you, maybe I'd say something like, which cream is the dream? Let's talk about it. But I'm not going to say that. Da mesma forma, quando alguém sacaneia o Sean, ele não se incomoda em devolver a zoação, como nesse trecho. Why am I asking a snowstorm of a man? How dare you? Is it Hindi or Urdu? Like talking to an H&R Block. Okay, all whitey then. Nesse canal nós já falamos que não é recomendável usar sarcasmo, e eu não estou dizendo para fazer isso. Mas estar disposto a fazer brincadeiras é algo que demonstra uma das coisas mais importantes que as pessoas esquecem quando encontram quem elas admiram. Estar aberto a se arriscar e se divertir. Nós podemos ficar com tanto medo de errar que acabamos ficando totalmente sem graça, e a consequência ruim disso é que a gente não se sobressai. Então, note se você tem uma tendência de ser particularmente literal quando fica nervoso, e se for assim, busque fazer mais piadas quando estiver perto de pessoas que você quer impressionar. Uma forma simples de fazer isso é não responder todas as perguntas feitas a você de maneira totalmente séria. Nesse trecho, o Sean mostra como fazer isso. That's not normal. No. In fact, this program's not normal. No. Have you ever killed anybody? We haven't heard from Coolio in a long time. Seriously.
Da mesma forma, quando queremos impressionar alguém, às vezes perdemos nossa capacidade de expressar nossa discordância de forma confortável. Mesmo em relação a coisas simples, como dizer se um filme que os dois viram é bom ou ruim. Esse é o tipo de coisa que a gente não vê muito no programa do Sean. Mas um outro entrevistador que faz isso muito bem é o Joe Rogan. No link da descrição você pode ver a análise completa que a gente já fez dele. Mas olha aqui um exemplo de como discordar de alguém de forma assertiva, mas sem deixar de ser educado. Basta enfatizar a parte na qual vocês concordam, antes de ir para a discordância. You beat Gonzaga, that was a good fight. Yeah. You're a very good fighter. That's not what the issue is. The issue is, can you become a champion? If you can't become a champion, are you comfortable with getting knocked out 3 or 4 more times? Você pode ver mais detalhes sobre o Joe Rogan no vídeo sobre ele, mas o ponto importante para esse vídeo é o seguinte: quando você quiser impressionar alguém, lembre-se de não ficar podando os seus pensamentos e opiniões só para parecer gentil e agradável. Isso nos leva à mentalidade que torna tudo isso muito mais fácil de concretizar e implementar. Quando você quiser impressionar alguém, olhe além do que aquela pessoa representa para você e encontre o ser humano por trás. É muito fácil ver alguém como um ícone e acabar focando em como ela pode te ajudar a ser promovido, no último livro que ela lançou ou no número de seguidores dela. Quando você faz isso, você se sente completamente separado, diferente e talvez até abaixo dela. Mas quando você enxerga ela como um ser humano, dá para reconhecer que ela provavelmente tem uma vida não muito diferente da sua, quando não está sendo uma pessoa pública. Talvez ela goste de fazer piada com os amigos, se gabar dos filhos, discutir sobre esportes ou mostrar o lado nerd falando sobre a sua série favorita de fantasia. Quando você procura esses aspectos, você desperta sua curiosidade exatamente em relação às coisas que elas querem usar para se conectar, mas que ninguém usa em uma conversa. E dessa forma, você percebe que vocês não são tão diferentes, e isso ajuda a diminuir a distância que você inconscientemente pode estar colocando entre vocês. Perguntar sobre os interesses pessoais dela, fazer uma piada, ou até mesmo discordar de forma amigável, são coisas que surgem muito mais naturalmente quando você vê as pessoas não como os papéis sociais delas, mas como seres humanos. Se você sente que a sua confiança social é inconsistente ou não aparece nos momentos que você mais precisa, como, por exemplo, pedir uma promoção ao seu chefe ou convidar alguém que você gosta para sair, recomendo que você dê uma olhada na Universidade Carisma. A Universidade Carisma contém um guia de atividades diárias que te dão um passo a passo para você desenvolver a sua confiança e carisma em apenas 30 dias. Você pode aprender tudo sobre o curso clicando no link da descrição, mas acho que a melhor forma de resumi-lo é deixar os membros do curso falarem por eles mesmos. Primeiramente, eu estou amando o curso. Eu selecionei e apliquei algumas das dicas, como a dica do filtro do módulo 2 sobre conversação. E essa dica específica mudou minha vida completamente. Eu gostava de uma garota da minha faculdade por mais de 1 ano, mas nunca me atrevi a dizer nada porque achava que ela era bonita demais. Eu aprendi com as suas lições, saí da minha zona de conforto e agora estamos namorando. Após completar apenas alguns dos módulos da Universidade Carisma, minha maior conquista até agora foi obter mais confiança. O início do curso já me deu segurança de que eu posso melhorar. Se você me conhecesse 1 ano atrás, você diria que eu era um cara esquisito socialmente. Mas esse mesmo cara tinha uma confiança e carisma interna que finalmente acabaram de ser soltas. Eu não vejo a hora de completar os outros módulos e ver o quanto mais eu posso evoluir. Lembrando que se você decidir se inscrever, o curso vem com uma garantia de 60 dias que te permite experimentar todos os módulos com tempo de sobra e avaliar se realmente valeu a pena. Se você não amar o curso, seja lá qual for o motivo, basta pedir o reembolso. Nós oferecemos essa garantia de 60 dias, mesmo que o curso possa ser completado em 30 dias, porque queremos que cada membro se sinta seguro de que não há nenhum risco em se inscrever no curso. E o nosso maior objetivo é que o curso seja algo transformador para você. Então, se você tiver interesse em desenvolver sua confiança e exterminar crenças limitantes hoje mesmo, é só clicar no link da descrição para acessar a Universidade Carisma. Por fim, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.